Você já ouviu falar do occitano ou Languedoc? Se não, fica aqui nesse vídeo que hoje a gente vai discutir um pouco sobre curiosidades sobre as línguas faladas durante o período medieval e por que da Languedoc ser a língua mais importante desse período e quais foram as razões, que levaram ela a ser tão difundida e ser conhecida como a língua do amor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Paula, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje, aqui no nosso canal, a gente vai falar um pouco sobre a história da língua occitana, ou Languedoc. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tava navegando esses tempos no YouTube e ele me sugeriu um vídeo muito interessante em francês, explicando então a origem do occitano e todo o seu percurso histórico, desde as origens até os dias atuais. Eu achei interessante de trazer esses dados que estão nesse vídeo, traduzidos, livremente, pro português aqui no meu canal, então pra gente discutir um pouco sobre qual também é a relação do trovadorismo com a Languedoc e como elas se unem e são importantes. Bom, antes de começarmos nosso debate, nossa discussão, pegue a sua xícara de chá e vamos discutir hoje história da língua occitana. Bem, para começar, como eu tinha dito, o vídeo que me inspirou a fazer esse vídeo aqui tá no canal Carambolage Art no YouTube, tá em francês, então se alguém quiser acessar, enfim, tem conhecimentos, pode acessar. Quem não sabe, então eu vou falar um pouco sobre essas curiosidades que esse vídeo traz sobre a Languedoc. Bom, começamos então lá por Império Romano, que durante a invasão do Império Romano naquela região onde era a França, todo mundo naquela região passou a falar o latim. Com o tempo, obviamente foram ocorrendo mudanças nas línguas e se dividiu, eu vou colocar o mapa aqui, se dividiu as línguas faladas, oralizadas, faladas, na região que hoje é a França, se dividiu em dois. A língua do norte, do Vale de la Loire, e a língua do sul, que é o occitano. Enquanto o norte, a Languedoc, ela recebeu muita influência das línguas germânicas, o Languedoc tem muito mais semelhança, recebe muito mais influência do catalão e do espanhol. Eles se aproximam muito mais. Bom, mas da onde que se tirou o nome dessas línguas, Por que uma no norte é a Languedoc e no sul é a Languedoc? Bom, o Dante Alighieri, que escreveu, o Inferno, ele estudou as línguas e ele decidiu chamar as línguas conforme a maneira de cada uma delas falar a palavra sim. Então, por exemplo, na região da Itália era a língua do si. Na região mais pro norte, que seria as partes germânicas ali, seria a langue yo, ou a língua yo. Mais pro norte da França seria a língua doi, que é a maneira das pessoas falarem sim, que vai dar o francês moderno oui. E a língua do sul, falava oc, para falar sim. Então, dessa forma, foi nomeadas as línguas desse período século XIII, 1200 e poucos, que foi quando o Dante nasceu e viveu. Dessa forma, quando o Dante, ele nomeou, essas línguas, elas já coexistiam, na França, na região da França, muito bem. No norte se falava de um jeito, no sul de outro. Algumas pessoas que moravam no norte sabiam falar a língua do sul, e outras que moravam no sul falavam a Languedoc. Mas você parou pra pensar quando que isso mudou e por quê? Antes de a gente falar do motivo que motivou, o motivo que motivou é ótimo, mas enfim, das razões do porquê o Languedoc se sobrepôs sobre a Languedoc, a gente tem que lembrar que a Languedoc, ela tá naquela região onde a Leonor da Aquitânia nasceu, que é a região que é no sul da França ali, e, obviamente, como era a região onde nasceu o trovadorismo, as canções de cortesia, de amor cortês, os cancioneiros, nessa região se falava Languedoc, logo se escrevia esses poemas, essa literatura trovadoresca em Languedoc. Dessa forma, a Languedoc se espalhou por toda a Europa, ela chegou até a Inglaterra, então muitas pessoas liam em Languedoc. Ela se tornou a língua mais popular durante a Idade Média por causa
da difusão do trovadorismo. E a gente não pode esquecer dos nossos 2 últimos vídeos, aliás, da semana passada, que falam da importância da Leonor para impulsionar o trovadorismo por toda a Europa. Dessa forma, ela também estava impulsionando não só o trovadorismo, mas também a sua língua materna, o Languedoc. Mas enfim, o Languedoc foi por muitos séculos uma língua da alta literatura, uma língua importante e muito lida e reconhecida na Europa, mas quem foi que decidiu que, bom, não vai mais ser uma língua importante? Uma coisa que precisa ser dito é que com a morte da Leonor em 1204, e sim, eu vou voltar pra Leonor, o Império Plantageneta, que ficou herdado pelo seu filho João Sem Terra, ele acabou perdendo, né, deixou de ser um império, então o João, ele perdeu todas as terras na França, né, as terras da Aquitânia, as terras da Normandia, da Bretanha, e ele se concentrou, então, ele virou rei só da Inglaterra, e não mais do Império Angevino, ou Império Plantageneta. Dessa forma, o norte acabou, né, a Languedoc, acabou anexando terras cada vez mais em lugares que se falava o occitano. Foi o François, ou Francisco I, em 1539, que decidiu uniformizar todas as línguas do território do Reino da França, transformando assim todos os documentos oficiais do governo deveriam ser redigidos em Languedoc e não mais em latim como era antigamente. Então, dessa forma, ele acaba institucionalizando a língua do norte em todo o território, mesmo naquele território que o pessoal falava o occitano. Bom, mesmo que as pessoas, né, tivessem os documentos oficiais escritos em Languedoc, as pessoas ainda falavam Languedoc nas ruas, né, nas casas, nas famílias. Só que com a ascensão, né, depois, a passar dos séculos, com a Seção de Versalhes e a corte do Luís XIV, o Languedoc acabou se tornando a língua chique, a língua dos aristocratas. Então todos os aristocratas se comunicavam nessa língua do norte, então o falar do sul era uma coisa mais regional, era uma coisa tida não como superior, não como aristocrática. Então dessa forma, com o tempo, né, as pessoas que nasciam mesmo no sul da França, aristocratas, elas se forçavam a falar o Languedoc para fazer parte dessa corte de Versalhes. Bom, chega o século XVIII, né, e com ele a Revolução Francesa. Os revolucionários, para espalhar os seus ideais, né, iluministas, eles precisavam de uma língua uniforme para se comunicar com todo mundo. Dessa forma, como a Languedoc já era a língua oficial de Estado, ela foi a escolhida. Então, todas as pessoas que trabalhavam no governo após a Revolução, né, elas deveriam falar Languedoc para poder trabalhar. Dessa mesma forma, no século XIX, com a criação das escolas públicas por toda a França, né, todo o território francês, também se tornou obrigatório o ensino da Languedoc, deixando de lado a Languedoc. Dessa forma, então, se universalizou o ensino dessa língua do norte. Nessa mesma época que as escolas implementaram, né, a escola pública em todo o território da República Francesa, o occitano, ele acabou sendo proibido de ser falado dentro das escolas. Então, os professores, eles puniam, batiam nas crianças que falassem occitano, que era a língua que elas falavam em casa. Dessa forma, o occitano, então, se tornou uma língua pejorativa, uma língua de pessoas que não têm educação, de pessoas rústicas. Então, sofreu, assim, uma questão de bullying, né? Pessoas que falavam occitano sofriam bullying e eram consideradas inferiores às pessoas que falavam a língua do norte. Mas, no século XIX mesmo, a própria literatura vai salvar, né, a Languedoc, vai se olhar para ela de uma forma não pejorativa. Então vão existir um grupo de escritores que falam occitano e escrevem, mais importante ainda, eles escrevem textos literários em occitano. O grupo se chamava o chamado Le Félibrige. Não sei traduzir, gente, essa palavra, esse movimento literário, que se ocupava, então, em escrever textos em occitano. Aliás, o poeta Frédéric Mistral, ele vai receber o Nobel de Literatura em 1904 pelo poema Miraillot, que, bom, todo escrito, né, foi todo escrito em língua occitana. Mas mesmo com o vencedor, né, do Prêmio Nobel escrevendo os seus textos, os seus poemas em occitano, foi só em 1950 que o occitano pôde ser ensinado novamente na escola.
Então, a partir de 1950, essas regiões do sul da França, elas criaram escolas bilíngues, então as crianças eram ensinadas duas línguas. Existe uma grande produção cultural nessas regiões que falam occitano, de músicas e, enfim, de todas as atividades culturais possíveis em Languedoc. Ano passado, eu estive em Toulouse, e em Toulouse as ruas, elas são bilíngues também, é escrito em francês e em occitano. E, para além disso, as estações de metrô, as estações de trem, tem lá a vozinha da moça lá, do robô lá que fala os nomes das estações. Ela fala o nome da estação em francês, e depois ela repete o nome da estação, dessa mesma estação, em occitano. Então, se tem um resgate do occitano nessas regiões que, historicamente, falavam occitano. Mesmo assim, várias palavras em occitano estão presentes, né, no francês moderno, o francês que se fala hoje na França. Algumas palavras como abeia vem do occitano abeia. Outras palavras como salada, escargot também tem origens, né, tem origens occitanas. Bom, gente, o que vocês acharam desse vídeo? Uma grande apanhada de curiosidades linguísticas, né, dessa região da França. Eu achei que seria interessante falar um pouco disso pra situar um pouco também essa questão do trovadorismo, da Idade Média, de como funcionava essa região na parte cultural. Então, como o occitano e o trovadorismo andam juntos, né? A partir do momento que cai, né, a importância do trovadorismo lá na Renascença, da novela de cavalaria, enfim, o occitano acaba perdendo também a sua importância por uma questão também política, de poder, de anexação de territórios. Mas também é uma língua muito rica, e aliás a França fala muitas línguas regionais e a gente não sabe disso, né? Por exemplo, o breton, né? O bretão, na região da Bretanha, na região da Alsácia, que eu não sei como é que se fala a língua agora, esqueci. Mas enfim, dessas diversidades linguísticas, né, que se tem nesse país pequeno, né, em comparação com o nosso país, o Brasil. Mas enfim, semana que vem eu vou fazer um pequeno resumo biográfico do Ricardo Coração de Leão, pra fechar um pouco essa história de Idade Média, trovadorismo, que, aliás, vai se relacionar um pouco com a Languedoc. Você sabia que o Ricardo Coração de Leão foi um poeta occitano? Escreveu em occitano romances não, mas poemas de cavalaria? Se não, fica ligado que semana que vem a gente vai falar um pouco sobre o Ricardo Coração de Leão, né? Um pouco sobre sua biografia. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia hoje. Não esqueça de pegar a sua xícara de chá e bisou, bisou. Au revoir!